falar sobre esse tema e sobre esse texto que Deus nos deu nesta noite, me traz algumas deduções e que eu quero muito compartilhar com você. O silêncio de Deus. Não existe coisa mais terrível do que falar com alguém e receber da pessoa o seu silêncio. Não existe nada que preocupe mais alguma pessoa do que a pessoa silenciar-se diante da sua alegria, diante das suas conquistas, diante da sua dor, das suas frustrações, diante da vida. E você e eu, em algum momento das nossas vidas, nos sentimos abandonados por alguém. Em algum momento, você e eu nos sentimos abandonados. Quando eu era pequeno, lá em Nazaré da Mata, minha mãe sempre nos ameaçava, sabe? Ela dizia assim: eu vou sumir, vocês vão ver. E aquilo para uma criança de 6 anos, 7, a gente ficava preocupado. Por onde é que ela vai? E não vai levar a gente, né? Então, a sensação de repente, ser deixado sem mamãe, né? Dona Terezinha, de saudosa memória. A sensação de perder um voo, um ônibus, um emprego, e esse tempo de pandemia, quantos hoje não choram, não estão amargando a dor do desemprego, da falência, de um comércio que fecha, de tantas pessoas que se vão. Hoje, aliás, essa semana, no comecinho dessa semana, segunda-feira, eu recebi uma notícia que me entristeceu muito o coração, pelo reverendo Geraldo Araújo, do falecimento de Elbe, a esposa do Carlo Papa, conhecido da nossa igreja, que faleceu vítima do Covid-19. Então, tudo isso nos traz sensações as mais diversas, as mais variadas. E nessa noite aqui de quarta-feira, hoje, 1º de julho, eu gostaria de compartilhar com todos vocês que me assistem, a minha família PDC, Paróquia Deus Conosco, e aqueles que nos assistem através do nosso canal do YouTube, sobre isso, sobre esse tema, o silêncio de Deus. O que você faz quando Deus fica em silêncio? Mas eu tenho algo para lhe dizer já de cara. Jamais desista de ouvir a Deus. Ele está sempre ao seu lado. Quero lhe dizer, em nome de Jesus de Nazaré, que o silêncio de Deus é para que você escute sua voz e saiba quando Deus está em silêncio, como diz a canção, é porque Ele está trabalhando. Todos nós enfrentamos situações de crise nessa vida. Quem não enfrentou? Eu lembro que quando eu me vi vocacionado ao Evangelho, a ser pastor, eu ia pregar, o pastor Antônio Gomes da Paz, lá da Igreja Batista de Nazaré da Mata, me convidava para pregar. E eu tinha uma inveja, porque o pastor Antônio tinha muitas histórias dele, pessoalmente, e eu disse, poxa, mas quando é que eu vou ter essas histórias? Quando é que eu não vou mais usar a ilustração dos outros e vou usar as minhas? Imagine hoje, com 55 anos, qual é a história que você quer? Eu tenho muitas. Eu tenho de conquista, de dor, de perda, de frustração, de tudo. Porque nós aprendemos isso com a vida. Quando passamos por dificuldades, por lutas, por momentos de desespero, como cristãos, o que mais poderia nos trazer alento e conforto seria o falar de Deus ao nosso coração. Seria ouvir a voz de Deus e não o silêncio de Deus. Quando Deus fala, seja através das Escrituras, da pregação, ou de comunicar a nossa consciência, é certo que nos enchemos de ânimo e de esperança, pois assim conseguimos encontrar algumas respostas para os nossos dilemas. E quando Deus fica em silêncio? E quando Deus decide não falar? E quando Deus decide ficar com a boca fechada diante da sua dor, diante da sua tristeza, diante do seu torpor? Mas precisamos, meus irmãos, ser realistas. Precisamos ser realistas. Tudo e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em determinadas fases da vida espiritual, minha e sua, acabamos por nos deparar unicamente com o silêncio. O silêncio de Deus, basta. Falo daquele tempo em que Deus se cala, em que Deus não nos dá resposta. Falo daquele tempo em que Deus não fala ao nosso coração.
E isto nos deixa em ação ou em situação, nos deixa loucos, desorientados, sem saber o que fazer. E foi exatamente isso que aconteceu no período do profeta Isaías. Isaías, que tem o seu nome literalmente anunciado como Deus, aquele que ajuda, aquele que chega junto. E não é esquisito ouvir as profecias de Deus através de Isaías, que tem o significado do seu nome, etimologicamente, Deus ajuda aquele que chega junto, e na hora que Israel mais precisava, Deus estava longe. Que incoerência, que antagonismo é esse? Isaías viveu num turbulento período assírio, presenciando o cativeiro do seu povo, e um povo que viveu e sofreu muito pela desobediência, pelo afastamento dos preceitos de Deus, do mandamento de Deus. E Israel, já falei aqui para vocês, nesse tempo de pandemia, era um povo muito dicotômico, vamos assim dizer, era dúbio demais. Israel era um povo volúvel, ou seja, uma hora estava firme, outra hora caía. Israel era governado por um rei chamado Jeroboão. Pense numa criatura ruim, sujeito ruim. Era um tempo onde o rico oprimia o pobre, onde as mulheres negligenciavam suas famílias na busca do prazer carnal. Muitos dos sacerdotes e falsos profetas buscavam agradar os homens. Tudo isso deixava claro e patente aos olhos do profeta Isaías que a aliança registrada por Moisés estava definhando, havia sido inteiramente violada. Portanto, a sentença divina estava proferida, e por Deus, através de Isaías, Javé que cuida, Deus que cuida. O cativeiro e o julgamento eram inevitáveis para Judá, assim como era para Israel. Isaías advertiu Judá de que seus pecados levariam a nação ao cativeiro babilônico, que levou. O que infelizmente aconteceu? Israel experimenta talvez uma das piores coisas no tempo da teofania de Deus para com seu eleito, seu profeta. Mas esse silêncio teve um fim. Depois de muitos anos aconteceu a libertação de Israel e Deus voltou a falar com seu povo. Quem sabe esse tempo de pandemia, quem sabe esse tempo de Covid-19, de confinamento, onde tudo que você vai fazer com medo, com máscara, e não se encosta em ninguém, não aperta ninguém, não abraça ninguém, não beija ninguém. Nunca se fez tanto sentido abraçar, beijar, estar com as pessoas que a gente ama. E o silêncio de Deus mostra o tamanho da nossa fé. Porque é quando Deus fica em silêncio que Ele quer saber o quanto de fé você tem. É quando Deus fica em silêncio que Ele quer saber o quanto de fé tenho eu, tem você. No começo desse ano, em fevereiro, eu experimentei esse silêncio de Deus e fui para a UTI. E disse: Senhor, o Senhor me trouxe aqui, quer conversar? Vamos conversar. Fiquei em silêncio e só ouvi a voz de Deus. Segundo a Bíblia, meus irmãos, a dinâmica do falar de Deus e do não falar é um acontecimento sempre presente na vida do povo de Deus. É verdade. Na minha e na sua. Na vida do Antigo Testamento, na vida do Novo e na nossa vida contemporânea. O silêncio de Deus gera em nós o vazio, o sentimento de abandono. Imagine Jesus de Nazaré, ali na sexta-feira, por volta das 12 horas, 1h da tarde, 2, 3, quando ele diz: Pai, por que me abandonaste? Deus abandona o seu próprio Filho, o verbo que se fez carne, o plano A. E Jesus sente um abandono ali naquele momento, porque não há comunhão entre treva e luz. Era este vazio e abandono que o povo de Israel experimentava no cativeiro de Babilônia. Foi para este povo que o profeta anunciara a mensagem de Deus. E talvez você, desde que começou esse tempo de confinamento, esteja experimentando um tempo de silêncio. Um tempo de silêncio de tudo. Os amigos sumiram, não tem como ter as reuniões, porque todo mundo hoje está se precavendo. E de repente, aquela pessoa que você contava muito sumiu, desapareceu, com medo, ou porque tem outras coisas, porque descobriu outras
pessoas, e você se sente só. E a sua oração é como algo que voa, que se dissipa no ar. É como se não passasse desse teto. E você tem a sensação que Deus não liga para você, Deus esqueceu você, porque Ele tem gente e pessoas muito melhores do que você. O silêncio de Deus, meus irmãos, quando nós sentimos e vemos que estamos distante dEle, é terrível. Falo por experiência própria, de algumas vezes ter sentido de Deus o seu silêncio. E o silêncio de Deus provoca no homem duas atitudes, ao meu ver, na minha hermenêutica e na minha aplicação exegética aqui agora. Alguns tomam a decisão em não mais buscar a Deus. Já que Ele me abandonou, então suma da minha frente, eu vou viver minha vida, carpe diem. Vou viver o que eu tenho para viver. Você agora agnóstico. Não preciso mais de Deus, para que Deus? E isso tem acontecido na Europa. Hoje, a Europa, antes conhecida como o berço de tudo, de todo o cristianismo, quando começou a teologia límpida, cristalina, e hoje é conhecida como o continente das igrejas mortas. E isso é uma realidade, porque quando o homem se afasta de Deus e quando o homem humaniza muito as coisas, Deus fica em terceiro, quarto, quinto, seja lá plano. E outra questão que eu vejo aqui é que alguns tomam a decisão em não buscar mais a Deus, e alguns, diante desse drama, clamam com toda a força e pedem a Deus que não fique calado, mas que fale. Veja o antagonismo. Uns, porque Deus está calado, se sucumbem, naufragam em si mesmos, caem e descem ao fundo do poço e dizem, para que Deus? E outros, diante da calamidade que se encontra, diante das dificuldades que se encontra, diante do abismo que está, diz, não, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Por isso, meus irmãos, aprenda algo já de agora. Deus está comigo, Deus está com você aí. Deus não está alheio à história, Ele tem um controle da história nas mãos. A história, por mais que os historiadores, os filósofos queiram dizer que ela é cíclica, ela não é. Deus controla a história. E com respeito, meus irmãos, a essa segunda atitude, o salmista, no Salmo 28, versículo 1, diz: a ti eu clamo, Senhor, minha rocha, não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. O que o salmista está dizendo é, Senhor, fala comigo. Há uma canção antiga que diz assim, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, sim, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Falar com Deus. Falar com Deus é excelente, mas ouvir a sua voz é melhor ainda. O silêncio de Deus, muitas vezes, meus irmãos, provoca no cristão uma intensa atividade espiritual. Mas isso é uma verdade, pastor Marcelo. Porque quando nós que somos cristãos e sabemos que a prova vem, muito quando ela vem, aí é que a gente se prostra para orar, para buscar a Deus. E domingo passado eu disse, no culto dominical, a vida é a única professora que antes de dar a lição, ela dá a prova. E a gente passa pela prova para depois aprender a lição. E é nesse momento que nós devemos entender que buscamos mais a Deus quando estamos em crise. Estamos em crise na família, nos relacionamentos, nos negócios, quando vem um diagnóstico de doença, de tristeza, de pandemia, seja lá o que for. Veremos que o silêncio de Deus tem o poder de trazer à tona o nosso interior. O silêncio de Deus nos traz das catacumbas intrínsecas de concepções
interiores, completamente desorientadas, concepções psíquicas que nos atormentam, que nos colocam para uma depressão, para uma ansiedade. Ah, meus irmãos, assim nós saberemos quem somos quando estamos em Deus, ou se estamos em Deus. É nesse momento que trava-se uma batalha pelas respostas de Deus. E nisto há um grande crescimento do conhecimento de Deus. Diante de tudo isso, o cristão deixa de lado a passividade e o conformismo e começa a ser um cristão proativo. Não tem coisa mais que aborreça a Deus. Isso é uma concepção minha, acho que ele concorda comigo. Não tem coisa que mais aborreça a Deus a passividade do cristão. Não tem coisa que deixe Deus mais chateado quando vê um cristão passivo. Nós fomos chamados para ser proativos. Nós somos chamados para sair da cadeira do comodismo. Por isso que eu estou aqui na Paróquia Deus Conosco, porque a igreja não pode se calar, a igreja não pode ter medo. Nós estamos aqui dentro cumprindo todas as regras de higiene sanitária, de tudo. Deus está nos chamando para vir cultuar, assim são só 50 domingos. E aí? Jesus revolucionou o mundo com 12. Nós seremos 50, vai abalar tudo. Entende o que eu falo? Diante disso tudo, meus irmãos, o cristão deixa de lado a passividade e o conformismo e parte para o confronto com sua fé e clama a Deus. Sabe de uma coisa que é verdade? Nós ficamos mais fortes quando somos levados a desertos violentos. Foi o que preguei domingo. Paulo, angustiado com aquelas questões, e Deus diz: Paulo, sossega teu facho, me perdoa a expressão, porque minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. E Paulo responde: está certo, Senhor. Na verdade, quando eu estou fraco aqui, aí é que eu me sinto forte. Deus nos chama para entender o silêncio dele. E eu sei que é um jargão, é piegas, mas é o que tem para hoje. O silêncio de Deus às vezes é pedagógico. Quando Deus fica em silêncio é para que você feche sua boca. E hoje eu começava com um paroquiano, ele está hospitalizado para fazer alguns procedimentos. Eu não vou dizer o nome dele, mas ele é o pai de Pacheco, de Carol, casado com Cláudia. É Ricardo, que deve estar me ouvindo agora, me vendo pelo YouTube. Ele me disse hoje de tarde: pastor, Deus me trouxe para cá porque naturalmente ele quer falar comigo. Eu disse: Deus às vezes pega umas antas, ou pega alguns irmãos e faz com que eles fiquem parados porque ele quer falar e a gente não para a boca. Foi isso que ele fez comigo. E muitas vezes ele faz isso conosco. Muitas vezes ele nos leva para um cantinho e diz: olha, vem cá, filho. Vem cá que eu quero falar contigo. E eu só sei falar se você ficar calado, parado. Quando Deus fica em silêncio, meus irmãos, Ele deseja que falemos, que tomemos uma atitude de fé. É nesse momento de profundo silêncio de Deus que saberemos qual é a profundidade da nossa fé, da força dos nossos alicerces espirituais e se realmente somos, como preguei há um tempo atrás, terebintos ou carvalhos. Se somos realmente árvores que vergam e não quebram, que são construídas através das dores, ou se estamos mais para uma imitação ridícula de bonsai. Deus nos chamou para ser terebintos e carvalhos. Se você está com complexo ou está se adequando ao bonsai, estou dizendo a você, em nome de Jesus, você está errado. Você está equivocado. Deus te chamou para ser sempre uma pessoa positiva, uma pessoa que pense em fé, uma pessoa que não desista. E eu quero partir para a conclusão. No silêncio de Deus, saberemos se nossa fé está em atividade ou não. Eu fiz sinal aqui para o Otacílio, para ele ir tocando. Você não sabe como eu estava com saudade disso. De estar na igreja e fazer o sinal e o Otacílio começar a dedilhar. Misericórdia, não aguentava mais fazer esse culto lá de casa. Que bom nós estamos aqui na PDC. Concluo dizendo: o silêncio de Deus sempre será seguido por sua voz. Deus sabe quanto suportamos ficar sem o seu falar ao nosso coração. Após a crise, meu irmão, e o silêncio, isto é, quando o homem cai por terra, sem recursos, a Bíblia
sempre nos mostra de que o Deus misericordioso falará conosco. No texto de Isaías que li, Deus agora passa a gritar, a berrar, como uma mulher em dores de parto. Deus não se conteve para estabelecer ou para restabelecer a comunicação com o seu povo. E essa questão era urgente para ele. Nada impedirá a Deus de se comunicar com seus filhos. É como se Deus estivesse dizendo: não suporto mais ficar em silêncio. Vou falar aos meus, vou gritar e mostrar que estou aqui. Vou dizer à paróquia: Deus conosco, que estou aqui. Aqui não esqueci sua dor. Essa hora pode ser de dor, mas Deus está com você. Deus já está lá. Nós temos que crer assim. Isso não pode ser simplesmente palavras jogadas ao vento, mas nós precisamos crer que Deus está lá. E o silêncio de Deus nesse momento, sei lá se você está passando um momento de silêncio de Deus, creia, Ele está esperando que você escute a voz dEle. As nossas vidas, meus irmãos, constituem uma questão urgente para Deus. A fala de Deus ao nosso coração é carregada de esperança, de ânimo, de conforto, de direção. É premente que eu me cale para que Deus fale. Por isso, quando leio Isaías capítulo 42, versículo 1, eu chego e choro. E penso no cabo que chora sou eu. Mas Isaías 43, versículo 1 diz assim: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não temas, pois eu o resgatarei. Eu chamei pelo nome, você é meu. Substitua o seu nome, mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Marcelo, bota teu nome aí. Ó Marcelo, ó fulano, cicrano, beltrano, aquele que o formou, Israel, não tema, Marcelo, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome. Você, Marcelo, é meu, você é de Deus, e você é de Deus, e o diabo não toca. Aleluia! Assim entendemos que Deus fala por meio da palavra pregada, fala a nossa consciência, fala por meio da leitura bíblica, fazendo alento aos corações cansados. E sabe o que eu aprendo? Que o silêncio de Deus é quando definitivamente seremos preparados para a libertação de todo mal. E concluo definitivamente dizendo, quando Deus fala no capítulo 42, Ele diz assim: fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado, mas agora, como mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Sabe o que eu entendo? Deus está querendo gritar ao seu coração. Deus está querendo gritar ao meu coração. E sabe o que Deus quer gritar ao seu e o meu coração? Eu te amo. Você é meu. Eu sei do que você está passando. Eu cuido de você. Eu tenho a direção da sua vida. Você foi demitido, mas eu tenho coisa melhor para você. Os seus negócios estão difíceis, eu sei, mas eu estou preparando coisas maravilhosas para você. Nós, irmãos, nós, família Paróquia Deus Conosco, PDC e amigos que nos veem, nós não vivemos pelo que vemos, mas nós vivemos pelo que cremos. Que Deus, pois, te abençoe e te guarde. E saiba de uma coisa: o silêncio de Deus na sua e na minha vida muitas vezes é para que você cale sua boca, porque Deus quer falar. Deixa Deus falar, tá bom? Deus te abençoe. Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, e te pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Vai, Senhor Deus, na direção de todos que nos veem através desse canal do YouTube, a família PDC, Paróquia Deus Conosco, e a todos os amigos que nos escutam, que nos veem através deste canal. Cuida, Senhor Deus, de todos eles, aliviando as suas ansiedades, tirando os sentimentos de depressões, tirando, Senhor Deus, os variados sentimentos terríveis, mas nos dando paz e fazendo com que, Senhor Deus, nos calemos, para que assim possamos ouvir a Tua voz. Te oramos no nome de Jesus. Amém.